Um canal chamado Teologia Ilustrada tem um vídeo falando de todos os argumentos a favor da existência de Deus. Vamos falar um pouco sobre eles? Possivelmente você já teve o prazer de discutir com um ateu praticante. E por mais que sempre tenha parecido ser óbvio que Deus existe, os argumentos dele podem ter te levado até algumas dúvidas. Por isso, nesse vídeo, vamos falar sobre os diversos argumentos elaborados por cristãos e filósofos há mais de 2000 anos para provar a existência de Deus. Será que é tão óbvio assim? Vamos ver os principais argumentos dos filósofos cristãos. O argumento moral é basicamente que a moral objetiva só é real se Deus for real. Como a moral objetiva é real, então Deus é real. Para ficar mais simples, pense o seguinte: o canibalismo é bom ou ruim? Qual dos dois está com a razão? Espero que você concorde que é ruim. Bom, já começamos com o uso de imagens que reforçam estereótipos e refletem um pensamento ainda colonial que tenta retratar a pessoa indígena como uma pessoa selvagem que precisa ser ensinada e a pessoa europeia como aquela civilizada que veio para ensinar os verdadeiros costumes e valores. E não me venha com a desculpa de que é só uma imagem aleatória, porque de aleatório a escolha dessas imagens não tem nada. Mas como você faz para saber que está realmente correto? Como você sabe que essas não são apenas opiniões diferentes? Só é possível estar objetivamente correto se houver uma autoridade suprema que diga que comer pessoas é ruim. E essa autoridade suprema é o que chamamos de Deus. Se Deus não existe, tudo é permitido. Só é possível estar objetivamente correto se tivermos uma autoridade suprema que nos diga o que é certo e errado. Se a autoridade tem que nos dizer algo, então a moralidade já não é objetiva. Se ela é fruto da intenção de uma autoridade suprema, que é um sujeito, a moralidade já não é mais objetiva, ela é subjetiva. O sujeito, nesse caso, só muda de uma pessoa para Deus. E aí também se afirma: se Deus não existe, tudo é permitido. E sinceramente, esse é um dos argumentos mais cansados e tristes que eu escuto por aí. A pessoa usa o cérebro para tudo que é relativo a Deus, para tentar justificar a sua existência, para refletir se Jesus era homem, se Jesus era Deus, se ele era homem e Deus ao mesmo tempo, mas se recusa a usar o cérebro para elaborar um pensamento crítico em relação à moral e à ética. E absolutamente ninguém que eu conheço ou que eu saiba sobre, além de pessoas cristãs, acham que sem Deus tudo vai ser permitido. Esse argumento vem somente de cristãos. Mas eu ainda acho que a maior falha desse argumento é que ele pressupõe que a moral de Deus é objetiva, sendo que ela claramente se alterou ao longo dos tempos e dos contextos diferentes. A Bíblia, em determinados trechos, não somente autoriza a escravidão, como dá orientações claras sobre como ela deve ser praticada. E aí eu te pergunto: ter uma pessoa escravizada nos moldes que estão ali detalhados na Bíblia é moral ou é imoral? Se a resposta for que é imoral, que é a única resposta possível que eu espero de você, isso significa que a moral da Bíblia e de Deus se alterou daquela época para agora. Então, ou a prática de ter uma pessoa escravizada naqueles moldes era errada naquela época, assim como é hoje, ou a moralidade se alterou nessa diferença de contexto. Em qualquer um dos casos, não é possível afirmar que a moral vinda de Deus é objetiva. E isso que estamos falando de apenas um entre os milhares de exemplos de situações que eram consideradas corretas nos moldes bíblicos e que hoje já são vistas como erradas. O argumento cosmológico basicamente diz que tudo tem uma causa, e essa causa tem outra causa que por sua vez tem outra causa e por aí vai. Então, seguindo essa linha de raciocínio, você chega a um ponto em que é necessária uma causa primeira que causou tudo mais. Sim, e qual é a causa de tudo? Qual é a resposta científica e não religiosa para isso? Não sabemos. Seria provavelmente uma das maiores descobertas da história se alguém pudesse dizer exatamente o que aconteceu antes de que tudo viesse a existir. Agora, que a gente não saiba o que aconteceu, não implica na necessidade de preencher essa explicação com Deus.
Por estar além do tempo, então também não há passado, presente ou futuro para ele, portanto ele é imutável, ele não pode mudar, ele precisa estar fora do universo, porque tudo no universo é causado. Ele também precisa ser todo-poderoso, porque ninguém pode movê-lo, mas somente ele pode mover outras coisas. Portanto, esse ser é o que chamamos de Deus. Veja, não sabemos a causa de tudo, logo tem que ser Deus. Esse ser tem que ser imutável, eterno, todo-poderoso. Que coincidência, né? Que são termos que se encaixam perfeitamente com o Deus cristão. Mas vamos lá, vamos assumir que realmente é necessário ter exatamente essas características e que o Deus cristão supostamente se encaixa perfeitamente delas. Se encaixa mesmo? Se Deus é de fato imutável, como é que, como acabamos de discutir, a sua moral muda de uma época para outra? Isso é ser imutável? Por que é que a Bíblia descreve que Deus se arrepende? Isso é ser imutável? Como é que ele passa de caminhante maluco do Éden para general de guerra, assassino e psicopata no Antigo Testamento, para Deus do amor, do acolhimento e da compreensão no Novo Testamento? Isso é ser imutável. Deus literalmente, uma hora, passa o mandamento não matarás. Em outro lugar, ele aceita pedidos de assassinatos de pessoas, assim como ele aceitou os pedidos de Davi, e passa em Jesus a falar que se você tão somente desejar o mal para uma pessoa, você já está cometendo o erro do não matarás. Isso é ser imutável. Se uma das características desse ser criador de tudo tem que ser imutável, o Deus cristão certamente não se encaixa aí. A aposta de Pascal é muito mais simples e é mais um experimento de pensamento do que um argumento. Digamos que você seja um ateu e o ateísmo se prove correto. Então nada acontece depois que você morre. Você não ganha ou perde nada. É meio que neutro para você. Mas digamos que você seja um ateu e se prove que você está errado e Deus é real. Então isso poderia ser muito ruim para você. Agora digamos que você acredita em Deus e se prove que o ateísmo está correto. Novamente, você não ganha nem perde nada, é apenas neutro. Mas se você acredita em Deus e Ele é real, então você pode ganhar tudo. Tá, agora me fala o porquê especificamente eu deveria apostar na religião cristã. Por que não usar essa lógica e sair batalhando por aí, desvivendo pessoas em busca do Valhalla prometido? Por que não seguir o Islã, por exemplo, que também promete um paraíso para seus seguidores? Por que não seguir qualquer uma das outras religiões que também prometem algo bom depois dessa vida? Não tem nada específico nessa lógica que culmine em logo você deve escolher o cristianismo. Então, se ela não se aplica somente ao cristianismo, não pode ser uma tese em favor da existência de Deus. E outra, essa aposta supõe que você escolher o cristianismo não afeta nada em sua vida. Sendo que, na verdade, essa escolha pode te trazer mudanças muito ruins e traumáticas. Passar a ser cristão não vem livre de mudanças da sua vida diária. Milhões de pessoas nesse exato momento estão sofrendo e traumatizadas especificamente por escolherem seguir o cristianismo. Então não é tão simples assim dizer, se você escolher o cristianismo, você não perde nada. Perde sim. Perde autenticidade, perde liberdade, perde pessoas e, no fim, você pode perder até a si mesmo. Existem constantes físicas, como a constante gravitacional e a carga de elétron, a força nuclear forte e a força nuclear fraca, que estão perfeitamente ajustadas de tal forma que, se fossem um pouco diferentes, o universo inteiro entraria em colapso imediatamente sobre si mesmo. Bem-vindo ao mundo. Só deu certo porque deu certo. É por isso que a gente existe. Se alguma dessas coisas fossem diferentes, nós não existiríamos. Ter uma baixa probabilidade não significa probabilidade nula. E essa probabilidade é baixa, porém real, como podemos ver ao nosso redor. Em todo o universo conhecido, o único lugar que descobrimos que tem vida e vida inteligente
é aqui na Terra. Isso demonstra como a probabilidade da existência da vida, apesar de ser pequena, ainda existe. O argumento ontológico diz que Deus existe por causa do que ele é. Deus é definido como aquilo que nada maior do que ele pode ser concebido. Isso significa que Deus deve ser todo-poderoso, porque ser todo-poderoso é maior do que ter poder limitado. Deus deve ser todo sábio, porque ser todo sábio é maior do que ter conhecimento limitado. Deus deve ser todo bom, porque ser todo bom é maior do que ser falho. E Deus deve existir, porque existir é maior do que não existir. Esse argumento, para mim, não é nada mais do que qualquer tipo de pensamento filosófico que faz uso de pensamentos simplistas e conexões rápidas demais para tentar justificar alguma coisa. Seguindo essa mesma lógica, alguém poderia pensar: bolacha de água e sal é feita de água e sal. O mar é feito de água e sal. Logo, o mar é uma grande bolachona. E se você não acredita que o pensamento chega a esse nível, olha o exemplo do argumento ontológico selecionado nesse vídeo. Alguém pode dizer, mas eu poderia usar isso para argumentar a existência da maior pizza possível. Na verdade, não, porque a definição de pizza implica limitações, como o tamanho limitado e a capacidade de ser quebrada. Se você tivesse uma pizza que fosse indestrutível, eterna, todo-poderosa e infinitamente grande, ela não seria uma pizza, ela seria apenas Deus. Bom, essa aí eu vou deixar para vocês. Se vocês acham que esse argumento faz sentido, que por isso Deus existe, que o mar é um grande biscoitão, não tenho nada a dizer. Também há o argumento da experiência pessoal. Pode parecer bobo, mas todos veem o mundo através das lentes de sua própria experiência pessoal. Muitas pessoas se convencem de que Deus existe por eventos sobrenaturais que viram, seja por orações respondidas ou apenas por coincidências em suas vidas. Bom, mas aí as pessoas passam por todo tipo de experiência sobrenatural. O próprio exemplo utilizado nesse desenho é de um desses fantasmas clássicos que eu acredito que não tenha relação com a ideia do cristianismo. E então, se você for validar a experiência sobrenatural de uma pessoa que fala que teve contato com o Deus cristão, você precisa também validar a experiência sobrenatural de pessoas que tiveram contato com deuses e entidades de outras religiões. Ou todas são verdadeiras, logo o cristianismo não é o único caminho, ou nenhuma delas é. Você não pode utilizar esse argumento apenas para o cristianismo e descartar ele em relação a outros tipos de pensamento ou religiosidades. O argumento transcendental basicamente diz que sem Deus nada pode fazer sentido. Há muitas coisas que presumimos, mas não podemos provar. Presumimos que a lógica funciona. Presumimos que há consistência no mundo natural. Presumimos que a verdade existe, mas não podemos provar nenhuma dessas coisas cientificamente, justamente porque essas são suposições básicas que precisamos para fazer ciência. Mas todas essas coisas fazem sentido se pressupormos um mundo onde Deus existe. Nós não presumimos nenhuma dessas coisas. Depois de séculos de desenvolvimento do pensamento e da pesquisa, o ser humano se aproximou um pouco mais da compreensão de diversas coisas e deu nome e significado para cada uma delas. Nós demos nomes para determinadas leis do universo a partir do nosso conhecimento atual. Ou seja, elas são apenas explicações que podemos dar com aquilo que conhecemos. Essa inserção da pressuposição de que Deus existe é absolutamente aleatória. E mais uma vez, se você realmente quer utilizar esse argumento, tem que lembrar que ele pode ser utilizado para outros seres. Se você acha que as coisas só funcionam por causa do poder de um ser superior, esse ser pode ser qualquer um que a gente invente ou qualquer um selecionado daqueles que já existem na nossa história. E é um argumento que, além de não provar nada, falha em sua própria estrutura lógica, porque ao mesmo tempo que critica a pressuposição de cientistas, se embasa em uma pressuposição, a de que Deus existe.
O evidencialismo tenta argumentar a favor de Deus fornecendo evidências de eventos sobrenaturais. Por exemplo, muitos cristãos acreditam que a ressurreição de Cristo pode ser historicamente comprovada, porque havia testemunhas oculares que morreram por sua fé. E geralmente as pessoas não morrem por algo que elas sabem que não é verdade. Realmente, eu também acho que as pessoas não morrem por aquilo que elas sabem que não é verdade, mas elas morrem por aquilo que elas acham que é a verdade, o que não significa que aquilo que elas pensem é, de fato, a verdade. E será que a pessoa que elaborou esse argumento chegou a tomar conhecimento de algum fato da história como um todo? Ela nunca foi capaz de encontrar nenhum outro exemplo de pessoas que morreram por aquilo que pensavam que era verdade fora do cristianismo. Você realmente não consegue imaginar nenhuma pessoa de outra religião morrendo por aquilo que ela acredita ser a verdade. É só ignorando a história para você pensar que esse argumento tem algum valor. Porque se você tomar conhecimento de algum dos fatos da realidade, você vai ver que muitas pessoas morreram em nome de coisas que hoje temos certezas que é mentira. O argumento da lei das nações, ou lei da natureza humana, busca mostrar que mesmo pessoas de nacionalidades diferentes têm diversas semelhanças morais. Elas conseguem reconhecer o certo e o errado. Então aqui nos questionamos: como pessoas de lugares tão distantes, com culturas tão diferentes, chegam a conclusões tão semelhantes a respeito do certo e do errado? Resposta: eles têm a lei de Deus gravada em seus corações. De novo, para qual realidade exatamente estamos olhando? Povos ao redor do mundo inteiro sempre respeitavam os mandamentos de Deus, incluindo não matar porque isso estava inscrito no coração. E os espartanos, que incentivavam a violência, o assassinato de inimigos como virtude e o assassinato de recém-nascidos com deficiências. E os vikings, que consideravam a escravização e a morte de inimigos como atos honrosos que lhes davam direito de recompensas após essa vida. E o povo do Deus cristão, que passava a faca em geral, em nome de Deus, com ordens de não se deixar nenhuma pessoa viva, incluindo animais e recém-nascidos. E o próprio Deus cristão, que aceitou pedidos de assassinato de pessoas específicas que eram as inimigas do povo escolhido. Onde exatamente estava essa lei de Deus no coração de todas essas pessoas? Está muito mais do que claro que a moralidade, conforme temos hoje em termos mais modernos, não é consequência do cristianismo, mas do diálogo, da reflexão crítica, do debate e de convenções sociais. E se é a partir desses argumentos que deveria ser óbvio que Deus existe, eu devo estar deixando de perceber alguma coisa, porque a mim eles não convencem.